E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nunca gravei vídeo, então me perdoem. Mas eu venho recebendo várias perguntas sobre alguns tratamentos odontológicos e às vezes no dia a dia a gente não consegue responder, ou demora muito para responder, ou acaba respondendo a mesma coisa algumas vezes. Então eu decidi gravar alguns vídeos conforme eu fui recebendo as perguntas sobre os assuntos, né? Para ir tirando essas dúvidas. Dentre os assuntos que mais se pergunta sem dúvida, o clareamento dentário, né? Então eu resolvi começar por ele. Eu recebo até dúvidas de alguns colegas dentistas também, então eu resolvi fazer uma live assim que é direcionada para os pacientes, mas ela também vai servir para alguns dentistas assim. Então, basicamente a gente tem dois tipos de clareamento: o clareamento de consultório e o clareamento caseiro, né? Dentro dessas duas divisões, nós temos subdivisões. O clareamento fotoassistido em consultório, né? E sem a auxílio da luz. E no caseiro, nós temos também nós temos alguns tipos de géis, né? A gente tem gel de diversas marcas e eu uso os géis dependendo de cada paciente, assim, dependendo de cada resultado que eu quero ou das características dos pacientes. Os que eu mais gosto de usar são os clareamentos, né, as técnicas de clareamento associada, que são uma ou duas sessões de consultório e o resto caseiro, ou puramente caseiro. Pesquisadores, dentistas muito renomados que pesquisam muito sobre clareamento já deixaram muito claro que o laser azul, que é o mais famoso dos clareamentos aí, ele na verdade só acelera o processo, ele não vai deixar o dente mais branco ou menos branco porque tem o laser. Na verdade, por ele acelerar o processo de clareamento, o risco ou a presença ali da sensibilidade, ela é muito mais frequente e também em maior intensidade. E então, pelos meus pacientes, eu prefiro usar um clareador que cause menos sensibilidade, né? E para isso, eu acredito que para clarear, a gente está pensando aí a longo prazo. Então a gente não pode pensar no imediatismo. A gente também não pode entrar na ideia do paciente de que quer aquilo para ontem. A gente tem que fazer o que é certo. Então, independente da técnica que você usar, se você fizer ela de forma correta, o objetivo final vai ser muito, muito igual. Então, o que depende muito também é da marca do clareador que você usa, né? Nós, aqui na clínica, a gente usa clareadores, digamos, os mais... os melhores do mercado, digamos assim, né? Porque são, por exemplo, se vocês forem agora para dentistas, né? Se vocês forem pesquisar, o Pola Office, ele é um dos clareadores mais caros que tem no mercado. Só que também é um clareador que dá muito resultado, né? Ele é um clareador de consultório. E o clareador de caseiro, nós usamos duas marcas, dependendo de cada caso, né? Pacientes que têm sensibilidade, a gente usa uma determinada marca. Pacientes que não têm sensibilidade, nós usamos outra marca. O que a gente também usa bastante são técnicas acessórias para não ter sensibilidade ou para diminuir essa sensibilidade que existe, né? Nós usamos um gelzinho para usar também antes ou depois do clareamento, quando você tem sensibilidade. Usamos também laser de sensibilidade, que não é o laser azul, né? É um laser vermelho. Usamos também alguma medicação sistêmica, caso for necessário. Então, geralmente aqui no consultório, pessoas que não conseguem fazer o clareamento acabam conseguindo porque a gente controla a sensibilidade de diversas formas, né? Eu recebi umas perguntas e dentre elas, já respondi algumas aqui, mas sobre a frequência do clareamento. Muitas pessoas acham que fazer clareamento tem que ser todo ano. Não. O clareamento, ele deve ser feito aí por volta de 1 ano e meio a 2, os retoques, né? Porque assim, o clareador de consultório, ele é feito de forma mais agressiva, né? Ele é mais rápido. Você faz 3 ou 4 sessões de consultório de meia hora e você tem o resultado. O caseiro, você acaba tendo que fazer 21 dias de clareamento, né? Então ele é um pouquinho mais devagar. E para isso, né, e pensando nisso, né, nessa forma mais rápida ou mais devagar, a gente também tem a durabilidade do resultado. Todas as pesquisas mostram, pesquisas realmente confiáveis, que o clareador caseiro, ele acaba durando mais do que o clareamento de consultório.
ele tem um efeito rebote cerca de 6 meses, 8 meses mais demorado do que o do consultório, entende? O de consultório, então, quer dizer que sim, você teria que fazer o retoque 6 meses antes, ou até 8 meses antes. Porque a durabilidade dele não é tão grande assim. Porém, mesmo que você não faça o retoque do clareamento, teu dente nunca vai voltar a ser amarelo como ele era antes. Então, o ideal mesmo é, dependendo da técnica que você usar, você fazer esse clareamento a cada 1 ano e meio, 2 anos, né? Depende de cada caso. Outra coisa interessante também é não abusar desse processo de clareamento. As técnicas, elas têm uma quantidade pré-fixada. Pode variar pouca coisa de cada paciente, mas o paciente tem que estar ciente de que cada dente é um dente e cada dente tem uma composição, né? Então, o branco que consigo em mim pode não ser o mesmo branco que eu consigo em você, mas não por causa do produto, mas sim por causa da composição de pigmentos daquele dente ou da espessura de parede daquele dente. Outra coisa importante é que clareamento não deve ser feito de qualquer forma, né? Você fazendo clareamento de forma inadequada, você pode causar queimaduras na gengiva, sangramento gengival por excesso de gel. Você pode causar cálculos pulpares, né? O canal do dente pode ser obliterado por cálculos pulpares e isso faz com que, se um dia você precisa tratar canal, ele vai estar obliterado porque ele vai estar fechado, né? Porque vai ter um cálculo lá tampando aquele canal por excesso, porque a polpa fica com tanta sensibilidade que ela tenta se proteger se fechando, entende? Então, não deve de maneira alguma ser feita de forma discriminada. Bom, quanto ao tempo, né? Nós temos os nossos protocolos aqui de clareamento, né? O clareamento de consultório, a gente acaba fazendo ele de meia hora a 45 minutos, dependendo de cada paciente, dependendo do gel que é utilizado, né? E com sessões de laser de sensibilidade, laser vermelho antes. O clareamento de caseiro, nós temos a técnica assim, que ela não é baseada nas recomendações do produto, mas sim recomendada nos artigos que a gente lê, né? Que é o que importa. Porque a marca, geralmente ela quer induzir você a usar mais gel ou ela quer produtividade, ela quer vender. E na verdade, se você for ler artigos científicos sobre isso, você vai ver que o tempo de utilização, a quantidade é totalmente diferente do que elas indicam, porque elas induzem você a usar. E os artigos induzem você a ter efeito. Então, nós queremos efeito, nós não queremos só usar por usar um gel. Então, nosso clareamento caseiro, a gente faz, você estudando os picos de ação de cada gel, você vai ver que eles vão ter picos de ação em determinadas horas e durando tantas horas. Então, por exemplo, clareamento de caseiro, nós indicamos o uso de no mínimo 4 horas. Mas o ideal seria o uso de 6 a 8 horas, né? Mas que isso não vai ter efeito nenhum, mas de 6 a 8 horas seria o ideal. E de consultório nós fazemos sessões de 30 a 45 minutos, como eu já tinha dito antes, né? Eu devo ter esquecido algumas perguntas, porque eu fui anotando e respondi bastante gente e acabei esquecendo algumas coisas. Mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre clareamento, sobre qualquer outra coisa, é só mandar mensagem que a gente vai conversando sobre. O que eu mais escuto e o que eu peço sempre para os pacientes é que respeitem a forma de utilizar em casa. A gente sempre pede para colocar uma determinada quantidade em cada dente e os pacientes sempre colocam a mais. E isso causa queimadura da gengiva, né? E dependendo do grau de que queima a gengiva, pode sangrar, pode até retrair essas gengivas e depois precisar de cirurgia plástica gengival para repor essa gengiva no lugar. Então, clareamento não é brincadeira, ele realmente pode causar problemas. E antes de você fazer qualquer clareamento, você precisa sim de uma consulta odontológica. Porque determinados fatores podem te causar muito mais sensibilidade. Então, você não deve fazer clareamento com presença de lesões cariosas. Você deve sempre fazer uma profilaxia antes, porque dependendo da higiene de cada paciente, uma película de bactérias, de sujeira ali naquele dente, mesmo que talvez não seja tão aparente para o paciente, mas ela existe ali, ela pode influenciar no contato do gel com o dente, então prejudicando o efeito do clareamento. Trincas de esmalte, recessões gengivais, diversas coisas podem causar sensibilidade. Então, antes de começar qualquer tratamento, você tem que fazer uma consulta, ver se você realmente é apto para isso ou não. E sempre ser muito crítico quando você vai num profissional, para você saber se realmente aquilo é viável ou não, se é cabível ou não, e se você realmente confia nisso.
Procure um profissional capacitado, de verdade, atualizado, e vai e faça um tratamento legal, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A autoestima do paciente, ela levanta demais com um sorriso mais bonito, né? Bom, volto a dizer, se ficou alguma dúvida, toma na mensagem que a gente vai e vai respondendo vocês, tá? Espero que vocês gostem aí. Não sei se vai ficar tão bom o vídeo, mas eu espero que sim e que eu me anime para gravar os próximos. Eu sempre enrolo porque eu chego em casa tarde, tenho as coisas para fazer, tenho planejamento para fazer de tratamento e a gente acaba não tendo tempo, né? Mas prometo que sempre que der um tempinho aí eu vou dar uma gravada pra gente ir discutindo. Mas ajudem, mandem perguntas sobre o que vocês querem que a gente vai respondendo, beleza? Valeu, pessoal!